Olha aí, somente agradecer a Deus por mais um dia que Deus nos proporcionou ou nos permitiu a respirar este fogo de vida. Agradecer a Deus aí para todo o Brasil, viu? Por todo mundo. Agradeça a Deus, você que tem um fogo de vida com saúde perfeita. Agradece ao Senhor por esta oportunidade a qual Ele tem te dado dias e por dias, porque tem muitos que querem a saúde e não está militado sobre um hospital, às vezes até mesmo entubado. Então você que tem esta saúde aí, agradeça ao Senhor, tá? Venho aqui agradecer primeiramente a Deus por esse dia tão maravilhoso e pela a saúde a qual Deus nos proporcionou, porque sim, há momentos na nossa vida que estamos assim, crente, ele entra na zona de conforto, ele se incomoda. Estamos aqui, ó, no centro. O crente, ele se incomoda, ele entra na zona de conforto e não quer buscar como o primeiro amor, buscar como a presença ao primeiro amor, buscar ao Senhor conforme parceiro. Estamos aqui no estado do Pará, ó, uma das avenidas do Pará. Muitas vezes não queremos buscar, entendeu? Aí se incomoda no mundo espiritual. Deixa eu olhar aqui na faixa, passar aqui ligeiro. Muitos se incomoda, aí para de jejuar, para de buscar a Deus, como é para ser ao primeiro amor. Entra no mundo da apostasia e se aposta da fé, né? Muitas vezes se aposta da fé, muitas vezes não acredita mais que o Senhor possa fazer um milagre. Aí muitas vezes Deus, ele permite nós passar por situações, até mesmo financeiro, ou até mesmo por enfermidade, para que nós venhamos saber que Ele é Deus sobre todas as coisas. E nós somos apenas diante desse Deus tão maravilhoso, apenas somente vaso nas mãos dele. Então, para que venhamos acordar e voltar novamente para a buscar ao Senhor de uma forma sobrenatural, buscar a Deus. Você que está parado, estacionado, você que está ou até mesmo questionando ao Senhor, querendo parar, querendo desistir, eu tenho um recado do coração do Senhor, de Deus para ti. E não desista dos teus ideais, não desista do sonho ao qual Deus ele colocou para ao ser sonhar. Ou que seja, está difícil, adore ao Senhor. Está passando por dificuldade financeira, adore ao Senhor. Está passando por dificuldade espiritual, prova espiritual, adore ao Senhor. Você está passando por enfermidade, ou alguém da sua família, adore ao Senhor, porque no momento certo, na hora certa, esse Deus que é maravilhoso, há um Deus que cuida, há um Deus que zela, há um Deus que age no momento certo, na hora certa. Não é nosso tempo, não é a nossa hora, na hora de Deus, tá? Muitas vezes a gente olha e vê somente o problema, só vê a dificuldade, só vê a luta. E muitas vezes, em vez de nós abrir a boca para adorar, glorificar e exaltar, nós muitas vezes, através da luta, da dificuldade, muitas vezes abrindo a boca para reclamar e murmurar a Deus.
tá? Eu me lembro, certa vez na Bíblia Sagrada, a história de um homem chamado Jó. A Bíblia disse que o mesmo era Jó. A Bíblia disse que o mesmo, a Bíblia Sagrada, que este homem, ele era mais rico do Oriente naquela época. Ali ele era o homem mais rico do Oriente, ou que seja, de todo o estado, em volta daquela cidade, não tinha pessoas bem de situação como Jó, tá? A Bíblia diz que Jó, a Bíblia Sagrada diz que Jó, ele era um homem muito rico, um homem de um poder financeiro muito grande, Jó. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus agora resolve provar Jó. Porque Deus resolve provar Jó. Deus resolve provar Jó para mostrar para Satanás que Jó, ele era fiel a Deus. Que Jó, ele era um homem fiel, temente ao Senhor, entendeu? Era um homem temente a Deus. Então Deus agora resolve provar Jó. A Bíblia diz que uma certa vez estava todo mundo se reunido, os filhos dos profetas se reunidos, e a Bíblia diz que Deus olha do céu para baixo e vê lá no meio de Satanás. E o Senhor disse: "De onde tu vem?" Ele disse: "Senhor, de rodear a terra e passear por ela." E Deus disse: "Tu tem visto e observado meu filho Jó?" E a Bíblia diz que na mesma hora Satanás, ele disse para o Senhor: "Sim, eu tenho observado, mas tudo que um homem precisa na terra, o Senhor dá. Então não tem como ele blasfemar ou duvidar ou desistir de tudo." E é na mesma, a Bíblia diz que o Senhor disse: "Então vai e toque tudo que ele tem, mas não toque em Jó, toque ele." E a Bíblia Sagrada, o Senhor revela a história que mais rápido que pressa, ali Satanás tocou na riqueza de Jó, tudo que Jó tinha sobre a terra. Jó agora era um homem que dormiu rico e amanheceu pobre, ou que seja, de um dia para a noite Jó perdeu tudo. Jó perdeu sua riqueza, Jó perdeu, a Bíblia diz que Jó perdeu tudo que tinha de poder financeiro. E além de Jó perder seus animais, funcionários, perder tudo que tinha sobre o seu domínio, sobre o seu poder, a Bíblia disse que também numa certa vez, somente em um dia, Jó agora perde os seus filhos, 7 filhos de uma vez. Agora Jó, ele passa, pela Bíblia Sagrada, Jó passa por uma situação agora a qual ninguém quer passar, porque Jó, ele era um homem de um poder aquisitivo, tinha autoridade, um homem a qual era rico, e agora perde a sua riqueza. E a Bíblia diz que após ele perder a sua riqueza, e agora ele perde o bem mais precioso, que é os filhos, de um só dia. Ele perde os 7 filhos em um dia. E a Bíblia diz que mesmo assim Satanás não conseguiu fazer que Jó viesse a reclamar, que Jó viesse a blasfemar contra Deus. E uma certa vez a Bíblia diz que agora Satanás vai novamente diante ao céu, na presença do Senhor, pedir autorização, porque para o diabo tocar na tua vida, ele precisa da autorização deste Deus. Para o diabo tocar ou querer fazer qualquer coisa, é necessário primeiro a autorização de um Deus poderoso. Então ali novamente ele pede autorização, e a Bíblia diz que Satanás disse para Deus: "Olha, tudo que o homem a qual luta pela sua vida", e Deus agora autoriza Satanás tocar na carne, ou que seja no corpo de Jó. Mas Deus não permitiu o diabo tocar na alma de Jó. E a Bíblia disse que ali de repente agora Jó Jó recebe agora uma lepra, e Jó agora está leproso. E a Bíblia disse que sobrou para Jó, viu gente, três coisas que sobrou na vida de Jó. Aliás, 4 coisas que sobrou na vida de Jó. Se você observar a história de um homem que era rico,
Pela Bíblia Sagrada, ele era o homem mais rico do Oriente. Entendeu? Era um homem que era mais rico do Oriente. Ou que seja, sobre aquela região não tinha homem tão rico como Jó. E de um dia para a noite, o Jó perde sua riqueza, todos os seus bens, perde tudo. Mas mesmo assim, Jó ele não reclama. E mesmo assim, Jó não blasfema contra Deus. E assim mesmo, e a Bíblia diz que ele perde seus filhos. E a Bíblia Sagrada diz que agora mesmo Jó perde a sua saúde. Jó agora está leproso. Jó está leproso. A Bíblia diz que o que sobra para Jó, somente um monte de cinza e um caco de telha e a lepra. O que sobra para Jó. E a Bíblia Sagrada diz que o mesmo nesse dia, a qual já não resistia mais de tanta dor e agonia, porque a lepra estava consumindo sua carne. De uma maneira que a Bíblia Sagrada sua revela que Jó, a lepra estava tão forte que estava até mesmo, não conseguia se coçar, ele estava se coçando com um caco de teia, porque as unhas já tinham caído por causa da lepra. Mas a Bíblia disse assim que na mesma a mulher de Jó, não suportando ver a situação daquele cenário, a mulher de Jó não conseguindo suportar ver o sofrimento de um homem que estava no mesmo sofrimento de um homem a qual pela Bíblia Sagrada reto, como a Bíblia disse, Deus a descreveu a Jó, era um homem reto, íntegro, um homem a qual desviava do mal. Ou que seja o mesmo Jó, ele era um homem a qual estava fielmente a Deus, e Deus resolve provar Jó. Então há momentos nas nossas vidas que Deus nos aprova para ser aprovado por Ele. Eu vou terminar no concluir aqui. E a Bíblia diz que Jó, agora ele já com sua lepra, leproso, perdeu sua riqueza, perdeu seus filhos. E a Bíblia Sagrada diz que, mas mesmo assim não saiu da sua boca a murmuração, a dúvida, ou será, ou querer voltar, querer abandonar Cristo. Mas mesmo assim Jó não pensou em desistir. Mesmo assim Jó, muitas vezes na nossa geração de hoje, quando começamos a passar por luta, por dificuldade, queremos abandonar Cristo. Queremos abandonar ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus Cristo. Mas assim a Bíblia disse que Jó, ele adorou ao Senhor. A Bíblia disse que a mulher de Jó disse para ele: olha, homem, amaldiçoa este Deus e morra. Porque aquela mulher não estava mais suportando ver o cenário. Aquela mulher já não estava suportando mais de ver ali o sofrimento daquele homem. Porque agora quero que você imagine comigo uma mãe perder 7 filhos de uma vez, em um dia. Aquela mulher estava desesperada. Para ela já não havia mais solução. Mas a Bíblia diz que Jó, no meio do caos, no meio da dificuldade, no meio do desespero, Jó abriu a boca a dizer: tu fala assim, mulher, como uma louca. Nós recebemos o bem de Deus com prazer e não possamos receber o mal, ou que seja. E a Bíblia diz que Jó ainda mesmo assim, ainda Jó falou assim: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo no meio do caos, no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio do desespero, no meio da dor, Jó, ele adorou ao nome do Senhor. No meio da dor, da agonia, do desespero, Jó, ele conseguiu adorar. Jó conseguiu louvar, engrandecer e exaltar a um Deus tão poderoso, a um Deus que guarda, que zela aos teus filhos. A Bíblia diz que o mesmo estava ali adorando, glorificando ao nome do Senhor Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que a notícia agora vai em toda a região. A notícia chega em todos a região da terra. Como dizer,
dizer ao popular, a notícia ruim corre ligeiro. E ali a notícia correu. E a Bíblia Sagrada só revela a história que os amigos de Jó foi para tentar consolar Jó pela perda, pela luta. E a Bíblia diz que aqueles homens ficaram 7 dias observando Jó, ver se Jó ia reclamar, se Jó ia maldizer. Jó estava na prova, na luta, na dificuldade, até mesmo, dizemos assim, na dor, na agonia. Mas Jó estava com a certeza que Deus ia fazer o milagre. Jó estava com a certeza que o milagre era dele. Jó tinha a certeza. Aí eu quero te dizer, depois que Deus aprovou a fé de Jó, depois que Deus provou para Satanás que Jó, ele era um homem fiel, sincero e reto na presença de Deus. E agora a Bíblia disse que agora Deus muda o cenário da vida de Jó. Deus muda o cenário, Deus muda a história. Deus muda a história de Jó. Deus muda a vida de Jó. Porque Deus viu que Jó foi fiel a Deus. Deus viu que Jó não blasfemou. Porque Satanás só queria que Jó viesse blasfemar contra o nome do Deus poderoso. Satanás só queria que Jó viesse blasfemar, que Jó viesse reclamar ao Senhor. Para ele dizer, olha, eu disse que ele ia reclamar, que ele não ia te abandonar, que ele não ia ali largar de ser crente. Como hoje, os dias de hoje. Muitas vezes basta a aprovação bater na nossa casa, nós queremos sair da igreja, queremos abandonar Cristo. E muitas vezes é o próprio Deus aprovando para não ser aprovado por Ele. Eu quero te dizer nesta manhã, no meio desta palavra, eu quero te dizer, não importa qual é o seu problema, não importa qual é a sua luta, não importa qual é a sua dificuldade, não importa qual é, se você está passando financeiro, se você está passando mundo espiritual, se você está passando enfermidade. Para Deus importa se ainda tem fé, se ainda resta fé para Ele operar na sua vida. Se ainda resta fé, se resta fé na tua vida para este Deus operar o milagre. Assim como Jó, o que sobrou para Jó somente um caco de telha e cinza e a lepra. E agora de repente, depois de ser aprovado, de um dia para a noite, Deus agora muda a situação. Deus muda a história de Jó. Deus traz novamente alegria para Jó. A Bíblia diz que agora Jó, ele se torna o homem novamente mais rico do Oriente, de uma maneira dobrada, que Deus agora multiplicou na vida de Jó tudo que Jó tinha. Deus multiplicou na vida de Jó a riqueza. Deus, ele devolveu novamente, mas multiplicado. Jó agora não era o homem mais rico do Oriente, mas que agora, quem sabe, depois que Deus agora muda a história, muda o cenário, que Deus, depois que Deus ele entrega na vida de Jó novamente, agora quem sabe ele é agora o homem mais rico ali daquela terra. Ali o homem mais 10 vezes mais do que ele era. Jó se torna 10 vezes mais do que ele era rico. E a Bíblia diz que Deus devolve novamente a felicidade para Jó. Ou que seja, Jó agora tem novos filhos. E a Bíblia diz que as filhas daquele homem, após da aprovação, depois que ele foi aprovado por Deus, não havia mulheres. As filhas de Jó, não havia mulheres tão belas, tão lindas como as filhas de Jó, depois que Deus aprovou para Satanás que Jó, ele era fiel. Ou que seja, muitas vezes tu está passando por essa luta, essa dificuldade, é as mãos de Deus aprovando você, é a mão de Deus ali te provando
te testando, para ver se você não vai reclamar, para ver se você não vai reclamar, para ver se você não vai querer maldizer, ali querer abandonar Cristo. Então, nesse cenário que estamos vivendo, adore a Deus. Esse cenário, na luta, na dor, na agonia, no desespero, adore ao Senhor. Na dificuldade, adore ao Senhor. Ei, está desempregado, adore ao Senhor. Que no momento certo, na hora certa, Deus vai abrir a porta. Na hora certa, Deus ele vai curar. No momento certo, Deus vai selecionar os problemas. Na hora certa, ei, não é a tua hora. Não adianta você ficar agoniado, desesperado, porque não é na hora do ser humano. É na hora de Deus. É na hora que Deus quer. O nosso relógio não é como o relógio de Deus. Então, somente confia, somente espera o momento certo para você glorificar e adorar e ser abençoado por Deus. Porque Deus ele só quer ver a tua adoração. Deus ele quer só ouvir o seu louvor. Então fica aí para todo o Brasil, para todo o povo de Deus, esta palavra do coração de Deus para a vida, para vossas vidas. E eu vou despido com a... Eu vim ali deixar esta palavra e despedir com a paz do Senhor Jesus Cristo. Fique em paz, que Deus irá te abençoar.